Bora lá, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora ver as últimas informações do Palmeiras aqui na calada da noite, no finalzinho desse dia, né, galera? Informação aí sobre o John Arias já apareceu no vídeo e também tem informação sobre o volante André. Será que a dupla que era do Fluminense vai jogar juntos também no Palmeiras? André do Wolverhampton e jogador do Fluminense chegando no Palmeiras. Que história é essa? Bora ver nesse vídeo. Sem mais enrolações, bora para as últimas informações do Verdão, galera. Pessoal, agora é o seguinte, tem mais informações do Palmeiras e de John Arias chegando com a Marina Buffon. Tá contigo, Má? É isso, Michele. Para começar, saiu agorinha, hein? John Arias já tá no bid, regularizado aí pelo Palmeiras. Falta só chegar aqui no Brasil, né? Nesse retorno do colombiano aqui pro time agora do Palmeiras. Ele que era do Fluminense, estava no Wolverhampton. Deve chegar até o final desta semana, mas já tá regularizado. Até se a Abel quisesse já colocar para jogar no final de semana, até poderia, né? Mentira, na primeira fase do Paulista não pode não. Ele poderia só depois, lá pro dia 20, mais ou menos, de fevereiro, já tá jogando pelo Verdão. Mas eu prometi para vocês trazer aqui um pouquinho de bastidores dessa contratação, né? John Arias era um desejo antigo da diretoria do Palmeiras, a gente já falou sobre isso aqui. Leila Pereira já tinha ligado para o presidente do Fluminense à época para tentar trazer o Arias para cá anteriormente, antes de ele ir para a Inglaterra, acabou não conseguindo, mas nessa reta final de dezembro para cá, o Anderson Barros estava em contato constante com o staff do jogador, com o clube inglês e com o próprio jogador também para tentar, vamos dizer assim, convencê-lo a vir jogar aqui no Palmeiras, até porque ele havia prometido para a torcida do Fluminense que não jogaria por outro clube brasileiro. Agora, olha só que interessante, quando o Arias e seu staff e também o Wolverhampton já tinham ali na mesa as propostas de Palmeiras, de Fluminense e de Flamengo, porque o Flamengo também entrou na jogada ali nessa reta final com 22 milhões de euros oferecidos, a Leila Pereira pegou o telefone junto com o Anderson Barros e ambos fizeram uma chamada de vídeo na segunda-feira, antes do anúncio do Arias aqui pelo Palmeiras, uma chamada de vídeo que durou 40 minutos entre eles dois, o Arias e sua esposa, e nessa ligação a Leila Pereira e o Anderson Barros conversaram ali com o jogador, convenceram ele de que esse projeto vai fazer com que ele seja um protagonista, inclusive para jogar a Copa do Mundo deste ano. E aí não teve jeito, Arias decidiu vir jogar aqui no Palmeiras. Ele que já bidou, hein? Já vai poder jogar pelo Verdão em breve. Tudo bem, já bidou, já tá no bid, já tá inscrito, já pode jogar. John Arias, reforção. Notícia importante para o Palmeiras, chega para ser titular. Tia Leila fez uma videoconferência. Vai ali, elevar a qualidade do time do Palmeiras. É bem verdade que no futebol inglês, muito mais por culpa da equipe que ele estava, ele não desempenhou aquilo que pode desempenhar, mas a gente sabe que tem bola para isso. E ele nesse meio campo do Palmeiras, aí com Marlos, com Arias, enfim, com toda essa garotada, Flaco, Vitor Roque, vai entrar no time e vai agregar demais. Agora, a Marina trouxe essa informação que é exclusiva, né? E assim, o convencimento, a única coisa que eu vou colocar é sensibilidade, eu não estou contrariando a informação da Marina, longe disso. A única tática ali para fechar o contrato, a presidente Leila deu um checkmate e não foi no Arias. O Arias já queria vir, foi na esposa dele. Faltava o aval da esposa. Aí entrou conversa de mulher para mulher. Aí a Leila já sabia que precisava falar para a esposa, tal, aquela conversa. Aí foi, aí tranquilo. O Arias queria vir muito, né? Mas a esposa tem um peso na família toda para dar opinião. Entrou a tia Leila lá, falou. Tia Leila resolveu. Ela deu checkmate. Aí cravou, ela marcou um golaço. Essa conversa aí descoberta pela Marina foi um golaço da presidente do Palmeiras, viu, Emília? Bruno Andrade, o André pode jogar no Palmeiras? Eu vou falar pelo lado do Wolverhampton, mandei mensagem para um dirigente português que lá trabalha. Eu quase falar a fonte, mas enfim, não preciso aqui especificar em pormenores. Mas basicamente do lado do Wolverhampton, eu não tenho o lado do Palmeiras. Uma coisa é certa, o Palmeiras por enquanto não procurou o Wolverhampton. Não significa que não tem interesse. Depois a gente pode apurar melhor, eu, você, o Felipe, o André Hernandes, sobre o suposto ou eventual interesse do Palmeiras. Do lado do Wolverhampton não vendem, não querem vender, e a troca de treinador favorece a permanência do André por mais tempo. Pagaram caro, 22 milhões de euros, avaliam um jogador acima dos 30 milhões de euros, aí é perceber depois se alguém no Brasil tem condições, mesmo Palmeiras, Flamengo, etc., de pagar 30 milhões. O André está tranquilo no futebol inglês e a troca de treinador então favorece a sua permanência. Então o lado do Wolverhampton
não tem interesse em negociação e por enquanto não foi procurado pelo Palmeiras, mesmo eu não tendo informação se o Palmeiras perguntou ou não, é mais respondendo a pergunta do chat, meus amigos. Você tem informação também? Só complementando a info do Bruno, que assim, pelo lado do André, falei com uma pessoa agora há pouco, antes de começar o programa, que falou que o André está muito feliz no clube e ele não tem interesse em deixar o Wolverhampton agora. Até porque essa janela de transferência na Europa, ou seja, de dezembro, é mais fria. Então, uma transferência não se passa nesse momento. Isso pode mudar para junho, julho do ano que vem. Que é a cheia. E também os valores, a pessoa do André me disse que ele está avaliado ali em 30, mas o Wolverhampton quer 40 milhões de euros pelo André. 40 milhões de euros? 40 milhões de euros, até porque na última janela, em agosto mais ou menos, a Juventus da Itália chegou a sondar a contratação do André, mas se assustou com a pedida, achou um pouco elevada, 40 milhões de euros. Então tá ali próximo do que o Bruno falou. O André não vai sair agora do Wolverhampton, mas isso pode mudar em junho, julho do ano que vem. Quando estreia o Arias, o Danilo? Pelo que eu tô vendo na tabela do Palmeiras, tem uma possibilidade de uma coincidência bem grande. Pode ser que ele estreie justamente contra o Fluminense. Olha no jogo do Palmeiras na Arena Barueri. Porque havia uma expectativa aí de esse jogo já poder ser no Arias, não vai ser. O Palmeiras vai jogar essa partida na Arena Barueri. Talvez o Palmeiras consiga jogar uma semifinal ou final de Paulista no Allianz, mas as quartas de final certamente vão ser em Barueri e esse jogo contra o Fluminense também. Então é bem provável que a estreia, ou enfim, que ele esteja à disposição do Abel para a partida contra o Fluminense. Se vai ficar no banco, se vai começar jogando, não sei. Mas é uma coincidência, o destino preparou para o Arias, é curioso. Vai ser o jogo desse do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deu alguns dias ali para ele também resolver as questões de sair lá da Inglaterra, as questões pessoais que normalmente acontecem quando o jogador sai, ainda mais agora pro Arias que estava ali no meio da temporada na Inglaterra, né? É diferente de... não estava de férias nem nada. Então ele está resolvendo essas questões. Tô achando que vai ser... Destino quis isso, Tironi. Pô, mas tudo bem, o Danilo. Uma hora ele vai enfrentar o Fluminense, né? O Rodrigo, uma hora ele vai enfrentar o Fluminense, sem dúvida. Chamei de novo, Danilo. Uma hora ele vai enfrentar o Fluminense, ou agora ou depois, tá? Mas justamente contra o Fluminense, não pode esperar um pouquinho mais, estrear antes, sei lá. E por fim, o que você acha da contratação do Arias? Muda o patamar do Palmeiras? Acho que muda, é um ótimo jogador. O Palmeiras não contratou tantos protagonistas assim, né? Tinha o Vitor Roque, e tinham outros jogadores que já estavam em campo, mas tinha contratado mais jogadores, embora com valores mais operários. O Arias eu acho que é um protagonista, podemos dizer. Me parece que ele ocupa mais ou menos a mesma faixa de campo do Alan, né? Então é curioso de como o Abel vai fazer esse encaixe do time, né? Um cara que joga partindo da direita, indo mais para o meio, como meio-meia, meio ponta-meia, né? Digamos assim. Agora, essa questão da estreia do Fluminense está muito brava, né? Por conta da declaração do Arias quando ele saiu, que ele disse que o sonho dele era a Premier League, se ele voltasse, ele jogaria só no Brasil, só no Fluminense. Negou o Flamengo, né? Como a própria apuração dos colegas já mostrou, mas topou o Palmeiras. Só que esse jogo é em Barueri, né? Não é no Maracanã. Então, essa pressão, digamos assim, de vaia e tal, não vai ter. Ele vai ser, na verdade, recebido ali com festa pela torcida do Palmeiras, certamente que sempre quis essa contratação. Eu acho que o jogo mais interessante vai ser no segundo turno, né? Quando for no Maracanã, aí vai ter um clima ali relacionado ao Arias, que era um ídolo, né? Ele saiu dizendo que só estava saindo porque o sonho dele era a Premier League, né? Aí ele passou 6 meses fora e voltou. E quando ele fechou com o Palmeiras, ele deu uma declaração de futebol dinâmico e tal, que, digamos assim, não explicou muita coisa do que ele falou, né? Não conseguiu justificar nada do que ele tinha dito lá atrás, né? A torcida do Palmeiras, óbvio, não tem nada a ver com isso. Tem um ótimo jogador chegando, mas essa relação da torcida do Fluminense com o Arias vai render ainda durante o ano.
Esse é um dos mistérios para mim do futebol. Algumas coisas que eu acho inacreditáveis que ainda continuam. Tipo assim, o cara faz o gol e tira a camisa. Ele vai tomar cartão, né? Mas ele tira a camisa e aí ano a ano ele sabe que ele vai tomar o cartão, o cara vai lá, faz o gol e tira a camisa. Essa é outra. O cara sai de um time e fala, não, se eu voltar, um dia eu volto para cá. Pode acontecer 1 bilhão de coisas, como aconteceu. O cara foi para outro lugar. Por que o cara dá uma declaração dessa? Eu não consigo entender isso. Não é? Fala, valeu, Fluminense, eu te amo demais, tô indo para outros desafios e tudo bem, né? Por que o cara precisa falar uma coisa dessa? É o momento da emoção. Pô, mas, cara, não é momento da emoção, o cara pode Na pensar coletiva nisso. ali, o cara pergunta, e aí, se você voltar, você volta para outro lugar? E ele vai falar, tá cercar dentro do Fluminense? Ele, não, imagina. Tá com o Fluminense no meu coração para sempre, quem sabe, o futuro a Deus pertence, sei lá, inventa uma história. Fala. Exatamente. Ele citou a avó, disse que não pensava em dinheiro. Assim, a declaração inteira tem todo um. Né, cara, ele pra conta que o toda cara uma me história faz para isso? explicar por que ele não. Exatamente. Eu concordo com o Tirone que é um erro de todos os jogadores fazerem esse tipo de promessa, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer mais pra frente. Mas assim, não foi simplesmente que ele caiu na armadilha e falou assim, não, eu quero voltar pro Fluminense, eventualmente voltar pro Brasil. Não, ele construiu toda uma história que a avó dele, que a família tinha ensinado pra ele que o dinheiro não é importante e tal, e portanto ele ia voltar pro lugar que ele amava. Ficou complicado, né? Ficou bem complicado, mas enfim... Ótimo jogador, hein, Arnaldo Arias? Ele tá no nível desses outros aí que chegaram? Gerson, Paquetá e Arias, é o trio, é isso? Tá, eu acho ele excelente. Tem uma questão, né, é que ele, além de ser um jogador muito bom tecnicamente, ele é muito versátil e cumpridor. Ele não tem preguiça de correr atrás do adversário, marca no lado do campo. Ele é ótimo. Eu acho que, na verdade, entrando um pouco nessa discussão de vocês sobre a tal da fidelidade, também deu tudo errado pro cara, né, cara? Na primeira experiência. O time dele, que vinha sempre com temporadas regulares na Inglaterra, foi um desastre. E, na verdade, ele tá rebaixado. Então, ele não seria mais da Premier League, né? Seria da Premiership. Já com vencimentos bem menores, né? Ruiu o time, deu tudo errado. Talvez ele não imaginasse que fosse tão breve essa possibilidade de retornar, né? E aí, hoje é aquilo. Embora tivesse até aquela cláusula do Fluminense poder de preferência, hoje só Flamengo e Palmeiras têm condições de contratar jogadores por essa faixa, né? E acho que ele é um acertador de times, normalmente. O Rodrigo estava falando, né? Eu fico pensando, o Abel, que muitas vezes se queixava de falta de opção, agora ele tem excesso, né? E aí, é aquela situação que a gente viu no clássico, né? Muitas vezes o Abel vai preferir, por estilo de comando, o jogador que cumpre uma função tática do que um jogador muito bom tecnicamente em determinados jogos. Como foi o caso do Luigi em cima do Vitor Roque, e acabou dando certo, né? Agora, a vantagem do Arias é justamente essa, ele faz as duas coisas. Ele é muito bom tecnicamente e também cumpre várias funções táticas. O Palmeiras tem um timaço nessa temporada, timaço. Ele já tinha um time muito bom e com o Arias passa a ter um timaço. Tudo indica, Arnaldo, nesse excesso de opções, o Palmeiras vai perder o Alan no meio do ano. Tudo indica que vai vir uma proposta, o Palmeiras recusou essas primeiras propostas agora desse começo de ano, porque não queria perder. Admite-se internamente que, dependendo do valor, vende no meio do ano. E conhecendo o planejamento do Palmeiras nas últimas temporadas, quando o Palmeiras percebe, no começo do ano, que vai perder alguém no meio, já faz esse movimento. Claro que o Arias é um jogador que o Palmeiras já quer faz muito tempo, não é que é novidade, é um jogador, como a gente está falando aqui, craque, vai mudar o patamar, mas também já é um movimento preparado para essa saída do Alan. Em outros momentos a gente viu o Evangelista chegando, preparando a saída do Rios, o Facundo, que acabou não dando certo, mas chegando, preparando a saída do Estevão. Isso, para mim, ninguém do Palmeiras me falou, vamos vender o Alan. Mas se essas propostas que chegaram agora atingirem o patamar no meio do ano, o Palmeiras vende o Alan, é capaz ainda de, na operação, acabar ficando com um dinheiro a mais, vendendo o Alan e tendo o Arias por 25.
É, galera, e o Palmeiras tá de olho na contratação do André, volante, que era do Fluminense, atualmente está no Wolverhampton da Inglaterra e pode estar chegando aí no Verdão. Galera, jogador muito novo, 24 anos de idade e tá na mira do Verdão. O que vocês acham dessa contratação? Jogador aí que já passou pela seleção brasileira, né? Pelo Wolverhampton, vem fazendo uma boa temporada, mesmo com o time estando numa situação delicada, né? Wolverhampton tá na zona de rebaixamento, então eu acho que dá para o Palmeiras ir atrás dele, hein? Ano de Copa do Mundo, eu acho que ele ia preferir jogar no Palmeiras. Imagina você em ano de Copa do Mundo, muita concorrência ali de volante e o cara lá lutando para não cair. Se o time tá lutando para não cair, é porque o time não vem tendo bom futebol. Se o time não tem um bom futebol, dificilmente ele vai jogar bem também, né, cara? Porque não adianta o cara seja um bom jogador e jogar num time que não tá muito legal. E galera, vamos ver aqui rapidinho, ó, a posição que eles estão. Deixa eu olhar aqui, eu tinha olhado, tava no Z4. Que Z4 o quê? Tá na lanterna mesmo. Eu acho que já caiu, né, meu amigo? Pra sair, tem que fazer 23 pontos, tá com 8 só. Então, acho que ele vem, galera. O que vocês acham da contratação aí do André? Jogador aí que era do Fluminense. Vamos olhar um pouquinho aqui o histórico dele. Ele que foi revelado pelo Fluminense no ano de 2018. Ficou lá de 2018 até 2024, quando foi vendido por 22 milhões de euros para o Wolverhampton, né? Saiu em agosto de 24 e tá lá até hoje. O que vocês acham dessa contratação, hein, pessoal? Teve um grande destaque aqui no Brasil, né? Inclusive foi campeão aí da Libertadores e também da Recopa Sul-Americana com o Fluminense. Ele foi peça crucial aqui nesse títulos. Ele, John Arias também. Já pensou os dois fazer dupla novamente aí no Palmeiras? O Palmeiras já contratou o André, vai que traz o John Arias. Enfim, galera, comenta aqui abaixo o que vocês acham dessa contratação. Sem mais enrolações, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.